Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós vamos começando mais um Bíblia em Casa com muita alegria no nosso coração, crendo que o Espírito Santo de Deus nos abençoará nesta noite, nos falará coisas novas da sua palavra. Vamos orar para que isso aconteça, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer momento deste Bíblia em Casa está nas tuas poderosas mãos, para que o Senhor use, Senhor Deus, conforme for do teu agrado, Senhor, alcance cada vida, Senhor Deus, alimentando com a tua palavra, Senhor Deus, trazendo não só ciência, Pai, mas, ó Pai, transformação de vidas, Pai. Abençoa-nos a todos nós, sejamos, Pai, feitos discípulos teus, Pai, conforme estudamos na tua palavra o amor que o Senhor tinha pelos teus discípulos, Pai. O Senhor tem por nós. Nos ajuda nesta noite, fala a cada um dos nossos corações. Nós já testemunhamos do teu amor, do teu cuidado e cremos, Pai, que nós, pedindo em teu nome, receberemos que o teu Espírito Santo domine, Pai, esta reunião, Senhor Deus, e cada um dos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Deus abençoe rica e poderosamente nessa noite. Amém. Nós vamos, irmãos, estar hoje estudando sobre a parte em que Jesus começa a fazer um treinamento com os seus discípulos. Amém. Mas antes nós vamos estar ouvindo uma palavra do nosso amado irmão Leandro e depois estaremos louvando ainda, antes de começar o estudo, amém? Que Deus os abençoe, convide outras pessoas para estarem juntos e possamos estar hoje estudando juntos a palavra de Deus, amém? Aquela que tem poder de penetrar entre alma e espírito e abençoar a nossa vida. Para a glória do Senhor Jesus, nós já confiamos na vitória do Senhor na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos em cima da passagem bíblica que está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 36 e 37, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Amém? Meus irmãos, esse aqui foi um grande mandamento que o Senhor Jesus falou a um fariseu quando foi questionado, né? Que o grande mandamento seria esse: amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento e de toda a tua alma. E como é que está, meus irmãos, o nosso coração? Será que o nosso coração está todo voltado para o Senhor? Será que a gente ama o Senhor atualmente de todo o nosso coração? A gente sabe que se a resposta for positiva, nosso coração não vai estar triste, não vai estar sobrecarregado com preocupações, com coisas deste mundo, com projetos, com vontades próprias, até mesmo com pecado, com culpa. Mas se o nosso coração estiver voltado totalmente para o Senhor, a gente sabe que vai vir bênçãos do Senhor, vai vir vitórias, vai vir direcionamentos, vai vir paz e toda boa dádiva que vem lá do alto do Pai das luzes. Na palavra de Deus, meus irmãos, nós temos dois exemplos de homens que não tiveram o seu coração, seus corações voltados totalmente para Deus. Um deles foi o rei Amazias, que está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, versículo 2, que diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. O rei Amazias, meus irmãos, ele seguia os caminhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Isso trouxe consequências para a vida dele. Lá na frente, no versículo 14, diz assim: Vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Ou seja, foi uma brecha a falta de inteireza no coração de Amazias. Foi uma brecha que mais à frente trouxe sérias consequências, né? Ele se desviou do caminho reto do Senhor, adorou outros deuses, um grande pecado, uma abominação ao Senhor,
E mais à frente ainda na vida dele, ele sofreu derrotas, teve o seu reino tomado e mais à frente ele foi morto. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia também, meus irmãos, foi o jovem rico, que ao ser questionado também, ele falou que ele já cumpria os mandamentos do Senhor. Então Jesus falou, então vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Então ele foi embora triste, porque ele tinha grandes propriedades e ele não conseguiu se desvencilhar das riquezas materiais dele. Ou seja, o coração dele não estava totalmente voltado para o Senhor. Ele não amava o Senhor de todo o coração. E quando isso acontece na nossa vida, isso traz consequências para a gente. Então nós vamos orar nesse sentido, meus irmãos, para que o Senhor nos ajude, para que o nosso coração seja limpo e que a gente possa adorar Ele, amar Ele, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? Senhor, meu Deus, nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Meu Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, pelo Seu amor, por Sua bondade, por Sua misericórdia. E queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Senhor, sonda os nossos corações, vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau, Senhor, e guia-nos, Senhor, pelo caminho de vida eterna. Sabemos que nosso coração é enganoso e que dependemos de Ti. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha trazer direção, venha limpar os nossos corações, venha nos ensinar a verdade da Sua palavra, venha nos ensinar a praticarmos o Teu amor, a amar não somente a Ti, Senhor, mas amar todos os nossos próximos, todas as pessoas, Senhor, que estão ao nosso redor, as vítimas que o Senhor coloca em nossos caminhos, e que todos os nossos projetos, Senhor, todos os nossos planos, vontades, pensamentos, sentimentos, possam se submeter à Sua vontade, que possam estar alinhados à Sua vontade e que possamos estar no centro da Sua vontade, Pai. É o que te pedimos nessa noite, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar adorando junto. Essa música é bem conhecida. Cante conosco, amém? Jesus em Tua presença. Reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, amém? Com todo o nosso coração vamos estar adorando ao Senhor para a glória do Senhor Jesus, amém? Em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra Te adorar e fazer Teu nome
o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a glória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Amados, Jesus ia 3 vezes ao ano a Jerusalém participar das festas, aquelas festas que haviam sido promulgadas na lei, né? Na Páscoa, o Pentecostes e depois a festa de Tabernáculos. Agora, quando nós vemos Jesus voltando da sua primeira Páscoa, nós vimos que ele foi para Galileia e ali então um grupo de discípulos o segue junto com a sua família, ele fixa residência em Cafarnaum. A partir dali, toda a região, não só da Galileia, mas da Judéia, do outro lado do Jordão, né, da Pérea, da Idumeia, e também do norte lá de Tiro, né, da Fenícia também, todos mandam pessoas enfermas para procurarem Jesus. E ali Jesus os cura de doenças do corpo, doenças da alma e doenças do espírito. Então forma-se uma grande multidão
seguindo Jesus. Mas Jesus dá atenção aos discípulos. A gente vai ver hoje como que o Senhor escolheu trabalhar na formação dos discípulos, né? Ele quando lidava com os fariseus, ele nunca provocava os fariseus, ele não queria apressar a ida para a cruz, né? Não queria um confronto com eles, mas eles o provocavam. E Jesus permitia que algumas circunstâncias, algumas coisas acontecessem para que os discípulos pudessem aprender como é a vida cristã, de fato, né? Então a gente vai dar continuidade hoje vendo naquela volta que Jesus tem de Jerusalém para a Galileia, lá em Marcos 2, 23 a 28, amém? Já depois de ser amplamente conhecido o seu ministério, tanto na Judeia quanto na Galileia, ele vai a uma festa e retorna com os seus discípulos. Então, Marcos 2, 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-me os fariseus de ver por que fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Jesus estava confrontando aqueles que se achavam muito conhecedores da lei, guardiões da palavra. Na verdade, eles não estavam seguindo a palavra, eles não estavam vendo os testemunhos que a própria palavra contém, né? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O objetivo de Jesus era que os discípulos entendessem, primeiro, que iriam passar por muitas perseguições. Os verdadeiros valores espirituais são sempre confrontados, né? Pelos hipócritas, por aqueles que são apenas religiosos de palavra, mas não de vida, né? E Jesus aqui os confronta de forma cabal, né? Terminal, dizendo: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, né? Jesus muitas vezes passava por situações assim de perseguição. Isso fica bem marcado nos evangelhos. A gente vai citar alguns textos, né? Jesus sempre na sinagoga, aos sábados, ele ia às sinagogas e ali apareciam pessoas também para serem curadas, para serem libertas, e os fariseus ficavam ao seu redor esperando que ele curasse alguém no dia de sábado. Ora, eles não estavam interessados em saber se a pessoa necessitada receberia saúde ou se o oprimido seria liberto, mas eles estavam interessados apenas em acusar Jesus. E aqui então, Marcos 3, um pouquinho à frente, de 1 a 6, a gente vê: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, provavelmente uma doença vascular, né? Ele tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Aqueles homens foram na sinagoga não para aprender a palavra de Deus. Eles estavam apenas querendo prejudicar Jesus. Eles não estavam interessados em ouvir a palavra de Deus. E aqui Jesus mostra então isso de forma bem clara. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Vamos já falar sobre isso. Fariseus junto com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Os fariseus eram um povo até respeitado, né? Era um grupo respeitado pelo povo porque eles eram guardiões da lei. E os herodianos, ao contrário, eram sujeitos políticos, né? Eram apoiadores de Herodes, né? E Herodes era alguém que nasceu em Edom, não poderia ser rei de Israel, contra a lei, né? E os fariseus acusavam Herodes disso, ele não poderia ser nomeado rei de Israel. No entanto, aqui os herodianos servem como ajuda para os fariseus, porque o objetivo deles era destruir Jesus.
como lhe tirariam a vida. Eles queriam matar Jesus, né? Jesus então começa enfrentando esses opositores de forma frontal, para que os discípulos pudessem entender a hipocrisia que espera o verdadeiro servo de Deus. Você não está num mundo em que o mundo que jaz na graça de Deus, na glória de Deus. O mundo jaz no maligno. Você está com a graça e a glória de Deus, você então é diferente e vai ser confrontado todo o tempo. Mas Jesus não queria ir para a cruz. Então, quando ele expulsava demônios, né, ele mesmo dizia, olha, vocês podem confirmar que o reino de Deus é chegado, porque eu estou expulsando os demônios, eu estou vencendo o maligno. Mas ele não permitia que os endemoniados, sempre faziam isso, lembrassem que ele era Jesus, o Messias, né? Por que os demônios faziam isso? Porque queriam deixá-lo já numa condição de confronto, mas ele evitava isso, então ele não deixava que os demônios falassem. Ele também não buscava os fariseus para os provocar, ele era sempre provocado, e algumas vezes ele se afastou dos fariseus para ter tempo de desenvolver as suas estratégias. O ministério de Jesus não era enfrentar os hipócritas, ele não veio para isso, ele não veio para acusar, ele veio para salvar, né? E a preocupação de Jesus era com os discípulos. Então a gente vê na continuidade aqui, apesar da confusão dos fariseus com a colheita de espigas no sábado, depois com a cura do homem no sábado, e os discípulos viram isso, no versículo seguinte a gente vê, Jesus retirou-se com seus discípulos para os lados do mar. Jesus então dá uma pausa ali naquele confronto, retira-se com seus discípulos para o lado do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judéia. Todo lugar que Jesus ia agora tinha uma multidão. De Jerusalém, da Idumeia, que é lá no sul, do outro lado do Jordão, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom ao norte, né? Conforme eu falei. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Veja bem, tudo que Jesus fazia, ele fazia com estratégia. Se ia repartir o pão, ele mandava separar em grupos de 50, 50, para ficar organizado, quem já recebeu o pão, quem não recebeu, né? Para ser mais simples dos apóstolos passarem entre a multidão e poderem servir a todos. Então, era um estrategista. Deus é estrategista, ele faz tudo com muita estratégia. E Jesus tinha aqui a orientação de terem sempre um barquinho para que ele, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, para que ele pudesse, então, pregar ou ensinar do barco. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Às margens do mar da Galileia, as pessoas se jogavam para encostar no manto de Jesus, né? Certamente essa fama chegou àquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que acreditava que só tocando na orla de Jesus seria curada. Então essa fama estava correndo. Imagina, Jesus andava no meio de uma multidão e as pessoas que estavam enfermas acreditavam que se jogando contra ele, tocando na sua veste, seriam curadas. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Então nós vemos que Jesus tinha uma estratégia, ele tinha um plano. Ele queria chegar à cruz, mas ele antes queria ter tempo de preparar um grupo de discípulos. E aqui a gente vê no verso seguinte, eu continuo em Marcos, começamos Marcos 2:23 e agora já estamos em 3:13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então aqui a gente vê o propósito de Jesus era formar discípulos. O objetivo do seu ministério era formar discípulos. E se você vê o texto de Lucas 6:12, a gente vê, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, aqui a gente vê,
eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então Jesus aqui orou primeiro, uma noite inteira, e depois ele escolheu 12 para dedicar o seu tempo, a sua energia a ensinar esses 12 homens, amém? Então, a gente vê que a preocupação do Senhor era esta, amém? O texto, pela ordem cronológica que se segue, está em Mateus 5, e aí a gente vai ver o Sermão do Monte. Né? Jesus escolhe um lugar plano, onde ficava uma multidão de gente, né? Mas o objetivo dele era trazer junto de si os seus discípulos. Então ele vê, vendo Jesus, eu estou em Mateus 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, o Sermão do Monte, ele é ensino para os discípulos. Veja bem, Jesus precisava formar a base do seu reino, amém? Então, o pessoal diz que Mateus 5, 6 e 7 são a constituição do reino de Deus, né? Ele começa falando: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E um dos pontos fundamentais vai ser a humildade que ele vai pregar aqui. Ele vai confrontar a hipocrisia dos religiosos da época, dos fariseus, e vai então dizer para seus discípulos como deveriam agir, né? Lá em Mateus 6,33, a gente vê uma palavra que tem que ser marcada. Mateus 6,33, ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é justiça? É o modo de viver justo, né? Justiça aqui é o modo de ser justo. Então, buscai em primeiro lugar ser justos, obedecer à vontade de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele está ensinando a uma vida de dependência. Não há, por parte de um verdadeiro discípulo de Jesus, tempo nem necessidade de buscar muita coisa. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas te sejam acrescentadas. Então, ele dá uma ênfase grande nesse aspecto, o viver justo, né? O viver justo diante de Deus. O que o diabo ensinou desde o jardim foi o orgulho, e os fariseus eram orgulhosos. E hoje em dia também, se você prestar atenção, todas as religiões são orgulhosas, né? Elas ensinam o orgulho. Nós somos os melhores, nós temos uma condição de chegar a Deus porque fizemos por onde merecer isso, né? Fazemos coisas boas e tal. E Jesus vai ensinar que não é nada disso. Ele começou já dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, aqueles que estão focando em Deus, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Depois ele vai falar que a vida eterna é mais importante do que a vida aqui na terra, né? A vida da carne, ela é perda de tempo. Nós precisamos estar focando nas coisas do alto. Ele fala que onde está o nosso coração, né? Onde está o nosso tesouro, né? Está o nosso coração. E nós devemos ter o nosso tesouro nas coisas de Deus, né? E o caminho para conseguir essa vida que agrada a Deus é a oração. Então, ele enfatiza bastante no Sermão do Monte a oração. Então, vamos pegar, por exemplo, Mateus 6, versículo 5. Ele vai seguindo, 5 até o 18, mas vamos pegar alguns textos aqui. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele está fazendo um contraste com os fariseus. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Orgulho, né? Então ele está dizendo: não orem assim.
Orem a Deus, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, você com Deus, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, ele está dando uma ênfase totalmente diferente daquela que os judeus tinham. Os judeus tinham aprendido a viver de aparências, de rituais, de coisas externas, que eles faziam para Deus. Para Deus. Mas não é isso, não. Deus não quer isso. Deus não quer que você chegue na igreja e faça coisas assim, ritualisticamente, né, como uma rotina. Você faça as coisas para Deus. Ele quer que você faça talvez até menos coisas, e talvez até mais escondido, talvez até menos aparente, mas que seja do seu coração para Deus. Amém? E aqui ele fala sobre como deve orar. Não deve orar repetições, não deve se assemelhar aos fariseus, né? Ele ensina, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Seja feita a vontade do Senhor. E aí você pede o seu pão de cada dia, que Deus perdoe as suas dívidas, que não te deixe cair em tentação. E ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? É Deus que está no controle de tudo. E ele manda também jejuar. Uma coisa interessante, Jesus não fala se você jejuar. Ele fala quando jejuardes, né? É uma coisa que ele espera de nós, né? Quando é que nós jejuamos? Se somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos dedicar mais tempo a essa oração, não oração de aparência, mas uma oração bem contrita do coração, né? E precisamos nos dedicar a jejuar também, a jejuar, né? Então, são sempre momentos a sós com Deus, né? O que vai fortalecer a tua vida cristã é o teu momento a sós, amém? E é isso que nós precisamos, né? Se você jejuou uma vez na semana, você recebeu bênçãos por causa disso. Se você jejuou 2, amém, glória a Deus. Que não seja também um ritual o seu jejum, né? Ele fala que quando você jejuar, as pessoas não devem nem saber que você está jejuando. Lave o rosto, né? Unge a cabeça, né? Para que não pareça aos homens que você jejua, e sim o teu Pai em secreto, que te vê em secreto, te recompensará. Então, vamos lá, recapitulando. Jesus está agora se afastando um pouquinho dos fariseus, cercado ainda de uma multidão, mas ele se achega aos seus discípulos e começa a ensiná-los como serem discípulos, né? E aqui ser discípulo é ter um coração quebrantado, amém? Ser discípulo é gastar tempo com oração, é jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, mas o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então haverá uma recompensa para o teu jejum, é promessa, né? E ele vai falando as coisas que nós já comentamos aqui. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas acumule tesouros no céu, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, tenha foco nas coisas espirituais, não nas terrenas, amém? E ele vai estimulando a oração de uma forma tremenda, né? Quando chega lá em Mateus 7, um pouquinho já mais perto do final do sermão, ele fala lá em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a gente vai vendo o fundamento da vida cristã, é um coração quebrantado, um coração que ora, que jejua e que busca. Ele fala aqui, quem buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhe-á, né? Então ele está dando uma ordem para nós. Isso aqui é uma solução, é um caminho, é uma receita de sucesso, mas é também uma ordem. Peça a Deus, amém? Peça a Deus, ore mais, né? Tenha um coração voltado para o Senhor, né? Jesus, então, irmãos, quando ele acaba de proferir estas palavras, né, ele acaba dizendo, olha, se você ouve essas palavras e as pratica, você vai estar edificando a sua vida cristã sobre uma rocha. Mas, se você não praticar o que você ouve, você foi na igreja, recebeu uma palavra e jogou fora.
Está agora no Bíblia em Casa, está recebendo uma palavra e joga fora. Você, sozinho, é inspirado pelo Espírito Santo a abrir a palavra, acha ali um texto que toca o teu coração e joga fora. Não pode. Isso aí é fundar a sua vida, é fundamentar, afundar. É fundamentar a sua vida sobre areia. Na hora que vem a tormenta, você perde a sua casa espiritual, né? O seu altar se desvanece. Agora, se você fincar na palavra, em obedecer a palavra, na hora que você está obedecendo, pode não parecer que você está conseguindo crescer, né? Ouve tanto hoje em dia, a gente ouve tanto a palavra sucesso, crescimento, né? Mas Jesus está ensinando outra coisa. Ele está dizendo, olha, é no simples, é naquele momento a sós, é na quietude, no relacionamento puro com Deus, que você vai estar realmente fundamentando a sua vida, amém? Fazendo com que ela fique firme, porque quando vier a luta, você estará firme, né? E quando Jesus acabou de proferir, para terminar o Sermão do Monte, versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? A palavra do Senhor, ela vem com autoridade, Amém? Irmãos, aí nós vamos ver o Senhor Jesus começar uma segunda viagem pela Galileia. Nós não vamos ter tempo hoje de comentar isso, mas fica no teu coração que o Senhor Jesus vai objetivar os seus apóstolos, os seus discípulos. Daqui para frente, tudo que ele fizer, está fazendo para abençoar a vida dos seus discípulos. E ele chegou a dizer antes, pedi e dar-se-vos-á, né? Então, nós vamos hoje ainda estar louvando ao Senhor, mais tarde, com um cântico que fala que o nome de Jesus é poderoso, amém? O Senhor Jesus, ele quer te encher de vitórias, mas essa vitória tem que ser cavada numa intimidade com ele, amém? Só para dar uma introdução que vamos falar na próxima vez, é o seguinte, Jesus daqui para frente já não fala de forma tão clara assim com os seus discípulos, né? Com as multidões, né? Ele vai usar parábolas, né? E a gente vai então estar entendendo na próxima vez por que Jesus passa a usar parábolas, né? Porque a parábola, irmão, filtra, né? A parábola, ela, para quem não está interessado em cumprir a palavra de Deus, é um enigma, né? Ouve a parábola, mas não entende ou não quer entender. Mas para os seus discípulos, ele os chamava à parte e então explicava as parábolas, item por item, do que ele estava querendo dizer. Então, a gente vai notar o amor do Mestre, o coração de Jesus. Nós vimos que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus também ensina, amém? E ele manda depois o Consolador com a missão de nos ensinar todas as coisas. Amém? Ele diz que ele não pôde falar tudo o que ele queria aos seus discípulos, mas ele envia o Espírito Santo para que ele pudesse lembrar todas as coisas que ele tinha dito, ou seja, tornar viva a palavra de Deus para nós, mas também ensinar novas coisas novas, ele está querendo nos ensinar. Daí nós vamos agora, irmãos, orar, pedindo que o Espírito Santo nos abençoe como discípulos, que eu e você nos sintamos privilegiados. Nós não somos dos 12, mas fomos escolhidos também para sermos discípulos de Jesus. Se você aceitou Jesus no seu coração, não foi por outro motivo, senão porque o Espírito Santo, Deus te escolheu para ser filho de Deus. Amém? Então nós vamos estar agora orando e agradecendo por isso. Amém? Espírito Santo, nós chamamos Jesus, nós vimos o teu amor por nós. Deus Pai, a quem nós oramos, nós clamamos e recebemos pela tua palavra, Senhor, ó Pai, a autoridade de filhos e a autoridade, Senhor Deus, de discípulos para perguntar ao nosso Mestre, para pedir ao Espírito Santo, nos ensina mais de Ti. Queremos conhecer Jesus mais e mais. Queremos, Senhor Deus, que o Verbo vivo se torne, ó Pai, parte das nossas vidas, ao ponto de não sermos mais nós quem viva, mas seja Jesus quem vive em nós. Ó Pai, essa Tua palavra se cumpre em nossas vidas, nós clamamos, e nós Te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o Teu propósito.
A tua estratégia é a mesma, ontem, hoje e eternamente, de formar discípulos. E estamos aqui, Espírito Santo, para sermos ensinados pelo grande Mestre. Vem nos ensinar, Senhor, vem nos capacitar, Espírito Santo de Deus, para nos aprofundar no conhecimento e na vivência da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. O tempo é curto, a gente vai agora estar adorando com este cântico e depois o nosso amado irmão Roberto vai estar também trazendo uma palavra para nós. Amém? Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Estaremos ainda juntos ao final com a bênção apostólica. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, amados. Vamos estar agora adorando com um cântico que lembra o poder do nome de Jesus. Amém? Estamos estudando a vida de Jesus, mas muito mais do que isso. Nós estaremos agora vivendo a sua palavra. Ele disse: aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então peça agora em nome de Jesus. Ore ao Pai agora em nome de Jesus, pedindo aquele seu clamor, aquela sua necessidade, crendo no poder do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, amém? Adore conosco e clame ao Senhor, você terá vitórias para a glória de Deus Pai, amém, amém. Boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Vamos ler uma porção da palavra nessa noite. Salmos 121, uma palavra bem conhecida, bem recorrente, mas bem usual para os nossos dias.
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Temos vivido dias difíceis, dias complicados, em que pessoas têm se refugiado em suas casas, em suas mansões, de repente, buscando refúgios de várias formas e esquecendo de recorrer a Deus. Nós sabemos que não cai uma folha da árvore que Deus não permita. Ele sabe a quantidade de cabelos que temos em nossa cabeça, e tudo está sob seu controle. Oremos pelas famílias, pelos empregos, para que esse tempo passe e que Deus possa, com suas mãos, nos livrar desse mal. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai da eternidade, em Tuas mãos nos colocamos, ó Pai amado, nesse momento, Senhor amado, porque sabemos que de Ti vem o nosso socorro, o nosso refúgio está em Ti, Senhor amado. Pai querido, Pai misericordioso, cuida de cada família, Senhor amado. Cada ente querido perdido, Pai amado, nessa pandemia, cada amigo, cada conhecido nosso, que Teu Espírito possa, Pai amado, nos consolar aqueles corações que estão enlutados nesse momento, Senhor. Tu tens nos guardado, Tu tens nos livrado desse mal, Senhor amado. Tudo está sob Seu controle, Senhor amado. Nós clamamos pelas vidas, ó Pai amado, daqueles que perderam, ó Pai amado, um ente querido nesse momento, Senhor, que estão com seus corações enlutados, Pai. Continua nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor amado. Que essa pandemia possa passar logo, Senhor amado. Nós sabemos que por trás disso há um propósito, Senhor. Nada é por acaso, Senhor amado. Tudo é permissão de Deus. Tudo é Tua permissão, Pai. Pai querido, trabalha na vida das pessoas que estão, ó Pai amado, com problemas psicológicos, ó Pai amado, desenvolvidas, ó Pai amado. Problemas, ó Pai amado, que possam estar norteando a área, ó Pai amado, sentimental das pessoas, Senhor amado, afligindo, Senhor, as vidas, Senhor amado, área financeira, Pai amado. Cuida de cada família, Pai amado, que nenhum casamento se desfaça, Pai amado, por questões desse convívio diferente que nós temos vivido, Senhor. Mas que possamos encontrar refúgio em Ti, Senhor amado. Cuida da nossa igreja, cuida de cada membro, cada família ali representada. Cuida dos domésticos da fé, Senhor amado. Cuida dos nossos pastores, dirigentes, Pai amado. Que ninguém mais pegue, Pai amado, esse coronavírus, Senhor amado. Que essa pandemia possa, Pai amado, de uma forma, Pai amado, definitiva, terminar, né? E que nossa população possa, Pai amado, viver um novo tempo, Senhor amado. As pessoas possam retomar o seu trabalho de uma forma integral, Senhor amado. Que possamos voltar a produzir, ganhar o nosso sustento, Senhor amado. Mas que, sobretudo, não nos falte pão, a água nesse momento, Senhor amado. Tu tens sido, ó Pai amado, misericordioso para conosco, Senhor amado. Até o dia de hoje não tem nos faltado e certamente não nos faltará. Se algum irmão estiver, ó Pai, alcance, ó Pai amado, dessa live, dessa oração, Senhor amado, que possa estar passando por algum momento mais complicado. Tu possas ter, ó Pai amado, misericórdia, Senhor amado. Que Tu possas entrar com a Tua providência na vida dessas pessoas, Pai. Cuida de nós, ó Pai amado, de cada um de nós, Senhor amado. Que não nos falte a fé, Pai. Reforça a nossa fé nesse momento, ó Pai amado. Nós cantamos canções lindas, inspiradas, ó Pai amado. Nós até lemos a Tua palavra, mas na hora da aplicação, ó Pai amado, que não nos falte a fé, Senhor amado. A nossa fé vem de Ti, portanto nós pedimos, ó Pai, aumenta a nossa fé nesta noite, Senhor. Alcança cada lar, ó Pai amado, aqui representado, ó Pai amado, que está ao alcance, Senhor amado. Tu possas, ó Pai amado, fazer uma obra sobrenatural na vida de cada um. E que, ó Pai amado, Tu possas, ó Pai amado, com Teu poder, Pai, dissipar este mal, Pai. Esta pandemia, Pai, esse vírus, ó Pai amado, que não provém de Ti, Senhor. Deus vivo, Deus amado, nós clamamos a Ti, rogamos a Ti, ó Pai amado, pela Tua misericórdia, Pai, que é o que nós precisamos. O nosso socorro vem de Ti. Elevamos os nossos olhos aos montes, ó Pai amado, de onde nos virá o nosso socorro. O nosso socorro vem de Ti, Pai, que fez o céu e a terra. Deus querido, continue, ó Pai amado, usando a cada vida, ó Pai amado, que tem trabalhado
para que a palavra chegue nos lares, Senhor amado, através da internet, através do culto presencial, Senhor amado. Levanta os braços, ó Pai amado, daqueles que têm trabalhado, Senhor. Por esse trabalho é muito importante, ó Pai. Que não nos falte a fé, que não nos falte a palavra. A fé vem do ouvir, Pai amado, e ouvir a palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia, amados. Vamos então agora estar terminando com uma oração, agradecendo a Deus pelo seu infinito amor e poder. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco todos os dias, Pai. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela bênção da tua companhia, da tua alegria, mesmo em momentos de lutas, Pai. Obrigado porque o Senhor ouviu as orações de cada um dos teus servos, segundo a sua necessidade também. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos erguer os nossos olhos e confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Abençoa a vida de cada um de nós, sejamos, Pai, fiéis em Te obedecer, em sermos discípulos fiéis, verdadeiros do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos teus servos, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amados. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém, amém.